Sejam todos bem-vindos a esta apresentação no nosso canal A Escola de Profecia. É um privilégio e um prazer enorme sempre estar diante de vocês para compartilhar a verdade. E a verdade é que estamos no fim, isto nós não podemos negar. Estamos cercados de evidências, de sinais claros da segunda volta de Cristo. Prepare-se, amigo. Prepare-se. O alerta que estamos dando é o mesmo que Noé deu lá antes do dilúvio. Prepare-se. Aquele que crer e se preparar será salvo. Quem não crer, infelizmente, será condenado. Aproveite. A porta da graça ainda está aberta. Vamos começar com uma oração. Senhor, em sua presença estamos agora. Pedimos que encha-nos do teu Santo Espírito para discernir, Senhor, e compreendermos esta mensagem da forma correta. Que, Senhor, jamais nos esqueçamos que nas batalhas desta vida, nas agruras deste mundo, nós não estamos sozinhos. Há um Deus, com a mão no volante, segurando os destinos deste mundo. E se nós crermos assim, poderemos olhar tudo com confiança. Abençoa-nos, Senhor, até o final deste encontro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar compartilhando com vocês uma citação que eu achei impressionante. Vejam só. Vivemos no tempo do fim. Quantos acreditam nisto? Eu acredito que vivemos exatamente no fim do tempo do fim. Porque de acordo com a profecia em Daniel capítulo 12, por exemplo, o tempo do fim começou após 1260 anos, isto é, em 1798, quando terminaram-se então os 1260 anos de perseguição papal. Mas agora nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Notem este aspecto. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. Por que solenes? Não porque estão acontecendo guerras simplesmente. Não porque estão havendo desastres naturais simplesmente. Mas porque Jesus está prestes a terminar uma obra especial no céu. É um tempo solene para nós, povo de Deus, alertarmos o mundo. É um tempo solene para cada ser humano decidir de que lado estará neste conflito. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Aonde é que nós vemos os indícios de um conflito terrível no futuro próximo? Nos jornais diários. Por isso que apresentamos os jornais diários. Só que muitos não gostam de acompanhar esses jornais diários. Irmãos, vamos orar pelo que está acontecendo na China e na Índia. Na última apresentação, nós vimos que um suposto novo vírus está atacando a China. E as autoridades dizem que não precisamos nos preocupar porque isto é algo normal. Bem, eu não estou aqui para preocupar ninguém. Se eles dizem isso, tudo bem. Não vamos nos preocupar. Fato é que a Índia, por exemplo, já tem casos deste novo surto. Não só a Índia, mas também a Malásia. Veremos aqui. Vejam, amigos. Atualizações ao vivo. Odisha, que é uma província da Índia, em alerta máximo, pois os casos desse novo vírus aumentam em outros estados. Mas nenhum caso foi detectado até agora em Odisha, certo? Vários estados estão começando a relatar casos de pacientes infectados com este vírus. Oremos para que isso não se espalhe, amados irmãos. Saiu da China, agora na Índia. Vejam aqui, de 3 para 7. Casos desse novo vírus na Índia aumentam, mas não há necessidade de pânico. Não há necessidade de pânico. Na verdade, irmãos, os eventos finais não precisam deixar, principalmente o povo de Deus, em pânico. Nós vamos acompanhar o que acontece como prova evidente de que Cristo está às portas. Vivemos nos momentos finais, mas nunca
nunca o pânico. Vejam, casos do novo vírus aumentam na Malásia após surto na China. Governo emite um parecer. Não é só a Índia que registrou 7 casos. Malásia também está começando a registrar casos. Queridos, vejam aqui. Estas são palavras do ministro da Saúde da Malásia. Ele diz que o público é aconselhado a cuidar proativamente de sua saúde e prevenir a infecção de outros, especialmente em áreas fechadas e lotadas. Isso inclui aqueles que planejam viajar para países de risco. Enquanto alguns países estão procurando minimizar esta questão, de que nada, isto não significa nada, é algo normal, sempre no inverno, pois mesmo em 2021 aconteceu algo semelhante, isto não é nada. Outros países estão alertando as pessoas. Tenham cuidado. Tenham muito cuidado. Por exemplo, vejam aqui, o uso obrigatório de máscaras em hospitais volta a vigorar temporariamente em alguns sistemas de saúde. Isto está acontecendo principalmente nos países que dizem que isto não é nada, que isto aconteceu em 2021, mas que depois passou. Estão introduzindo o uso obrigatório das máscaras. Por quê? Para quê? Qual seria a necessidade então? Queridos, passando sobre isto, algo triste aconteceu há algumas horas atrás, exatamente na mesma região da China, Índia, Nepal. Vejam aqui, queridos, nós precisamos orar sobre esta questão, pelas pessoas que sofreram por causa disto. Estamos vivendo realmente os eventos finais da história em rápida sucessão. Vejam aqui, isto é de 7 de janeiro de 2025. Pelo menos o quê? Leiam aí. Pelo menos o quê? É um terremoto que atingiu o Tibete. Atingiu também a capital do Nepal, Katmandu, e no norte da Índia. Queridos, é dito que as autoridades chinesas relatam que um forte terremoto, infelizmente, matou 95 pessoas e deixou muitas outras feridas e presas. 95 pessoas até o momento que foi publicada a informação. Mas a informação atualizada mostra que forte terremoto que abala a região remota do Tibete faz o quê? 100 vítimas. 100 vítimas. Já não são 95. 100 vítimas. De um dia para o outro. De uma noite para outra. Um desastre desta dimensão, desta natureza. E o mundo pode pensar que isto é normal. Mas não é normal. Nós estamos vivendo realmente momentos do fim. Vejam, vamos orar também pelo que está acontecendo lá em Gaza. Uma situação terrível lá, irmãos. Vejam aqui. Isto é de 5 de janeiro. Forças israelenses fazem o quê? Em 3 dias, 200 pessoas foram, sacudidas. E os hospitais estão sobrecarregados. A maioria das vítimas são mulheres e crianças. É aqui onde nós estamos, irmãos. Podemos tentar fugir para lá e para lá. A realidade do nosso mundo é esta. Ataques israelenses fizeram 200 vítimas entre os palestinos em Gaza nos últimos 3 dias, enquanto os militares continuam a atingir prédios residenciais, pessoas reunidas nas ruas, mercados e abrigos. Qual é a necessidade disto? Nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos entender o que vai no coração do ser humano. Esse homem da Al Jazeera, ele disse que, embora Israel alegue ter como alvo combatentes do Hamas, a maioria das vítimas são pessoas inocentes. Pessoas inocentes, entre mulheres e crianças. Queridos, que contraste do nosso mundo atual com a bela criação de Deus lá em Gênesis. Deus criou o homem para que vivesse eternamente e feliz. Deus providenciou todos os meios para que o homem se tornasse um ser perfeito e feliz. Mas, infelizmente, conforme nos relata Gênesis capítulo 3, quando a serpente entrou no jardim e enganou Eva, meus irmãos, o nosso mundo se tornou assim. O mal entrou e a raça humana foi decaindo na moral,
Deus teve que lançar o dilúvio e milhares pereceram nas águas do dilúvio. Deus concedeu uma segunda chance à raça humana. Os descendentes de Noé, alguns se rebelaram contra Deus. Voltamos a um estado pior que os dias de Noé. A um estado pior que os dias de Sodoma e Gomorra. Quanto mais os irmãos acham que Deus vai permanecer, que Deus vai permitir que estas coisas aconteçam, o Deus de amor, que ama a raça humana, que deu seu sangue por esta raça humana, vai permanecer por milhares de anos contemplando esta desgraça no mundo? Não, irmãos. O nosso Deus em breve se levantará para pôr um ponto final neste desastre, para pôr um ponto final nesta loucura de Satanás. Vejam aqui, tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus também. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro canto da terra. Mas, irmãos, nada disto precisa nos assustar. Deus está no controle da situação. Deus está no controle do mundo. Não há nenhum rei que surge sem a permissão de Deus. Não há nada que acontece sem a permissão de Deus. E quando Deus permite, Ele tem um propósito. Qual propósito? Nós não sabemos, irmãos. A palavra de Deus nos diz, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus planos não são os vossos planos. Deus permite com um propósito que só Ele sabe. Mas nós precisamos continuar acreditando que esse Deus governa, que esse Deus reina. Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir, irmãos, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Amém? Satanás e seu exército não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder protegê-los-ão. Esta é a situação real do nosso mundo. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos na China, Índia, Malásia, que estão sofrendo com esta situação do novo surto. Vamos orar pelos nossos irmãos no Nepal, também na Índia, pelo terremoto que dizimou dezenas de pessoas. Vamos orar também pelos nossos irmãos em Israel, Palestina, que estão sofrendo com esta guerra. Oremos, na verdade, pelo mundo, porque o mundo todo está doente. O mundo todo está doente. Acima de tudo, olhemos mais para cima. Olhemos mais para cima. É possível que os sonhos que nós temos, os sonhos de estabelecer algo grande e maravilhoso neste mundo, não consigamos realizar. Mas de uma coisa eu posso lhe garantir. Se a sua vida está em Cristo Jesus, o sonho de vê-lo, o sonho de morar na eternidade, será realizado sim, porque esse Deus não falha. Neste mundo nós vivemos de incertezas. Há pessoas que perderam suas casas de um dia para o outro com bombas nucleares. Há pessoas que perderam seus entes queridos. Há alguém que perdeu seu esposo, que casou ontem devido a um surto, a uma doença. Neste mundo nós iremos passar por tribulações. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o vencedor neste conflito. E por mais que Satanás pareça vencer, o jogo ainda não acabou. A batalha ainda não terminou. O verdadeiro vencedor se revelará em breve. Fique ao lado desse vencedor, que o galardão é certo. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque, embora vivendo num mundo estranho, num mundo sujo, num mundo poluído e manchado pelo pecado, anjos ainda cuidam de nós. O Senhor olha para os teus filhos fiéis, sinceros nesta terra, como luzes num mundo escuro. Senhor, nós queremos continuar brilhando e chamando mais e mais pessoas para a salvação. Proteja-nos, ó Pai. Proteja-nos, Senhor, pois vivemos num mundo perigoso. Vem, Senhor, escrever o nosso nome no livro da vida. Nós pedimos e suplicamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima apresentação, se Deus permitir.